Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos então aqui para mais uma aula de geografia após a semana de provas, né pessoal? Então vamos para a aula de hoje, pessoal, é o capítulo 4. Nós estamos começando agora então o segundo período, tá bom? Novo conteúdo, novos assuntos, e nós vamos trabalhar da seguinte forma, pessoal. Eu vou debater aqui com vocês alguns assuntos. Quando eu for apresentar algum conceito, eu vou escrever aqui no papel, imitando quase que vocês, né, quando estão na sala de aula mesmo, convencional, né, anotando os conceitos nos caderninhos de vocês, e eu aconselho vocês, claro, a fazer o mesmo aí em casa. Então, a agropecuária moderna e os sistemas agrícolas tradicionais. Por que é importante estudar essa questão da agropecuária, os sistemas agrícolas e tal? Gente, isso altera o meio ambiente, isso altera o espaço geográfico, dependendo do tipo de agricultura que se faça em determinado local. E pegando isso agora mais historicamente mesmo, né? Quer dizer, o homem, ele passou, pegando aí há 10 mil anos atrás, quando os humanos passaram a dominar algumas atividades agrícolas ou pecuárias. E, quer dizer, o homem passa então agora a não se limitar aos espaços, ele deixa de ser nômade. Por quê? Porque o nomadismo, pessoal, ele era muito pela questão do espaço que se ocupava. Por exemplo, eu ficava perto de um rio, se esse rio secasse, então eu ia para outra região que fosse mais úmida, que tivesse uma pastagem legal para me habitar. Então, se aquele local agora enfrentasse uma seca, então eu mudava. Quando o homem passa a dominar a agricultura e a pecuária também, passou a domesticar alguns animais e a fazer a criação deles próximos às residências ou o processo de domesticação desses animais, então o que aconteceu? O homem passou a se fixar no espaço geográfico, não mais ficar mudando de um lado para outro. Então vamos a alguns conceitos, pessoal. Olha aí. O primeiro conceito que a gente tem é de irrigação. Os conceitos que eu não for cobrar, eu não vou colocar a definição logo à frente, eu vou só explicar mesmo para vocês. Irrigação, pessoal, é retirada de água de uma determinada lagoa, açude, rio, para fazer a irrigação de um plantio, de uma horta, de feijão, de milho, seja lá o que for. Então, vou colocar aqui a definição à frente. Depois vem o pousio. Esse pousio, pessoal, seria o quê? O pousio é quando você deixa a terra descansando por um tempo e passa para uma outra porção de terra e para trabalhar naquela outra porção de terra, né? E aí você deixa aquela lá descansar, recompor a sua vegetação, recompor a sua vitalidade do solo, os nutrientes do solo. Aí depois de um tempo, né, você volta, inclusive em Israel, né, na Bíblia, por exemplo, tem isso, que eles tinham mais ou menos algo determinado, inclusive por Deus, para eles fazer isso com a terra, né? Deixava lá 7 anos a terra descansando e tal. Aí depois desse processo todo é que eles voltavam a trabalhar naquela mesma terra. Ou seja, não fazia o uso indiscriminado, ano após ano do mesmo trecho de terra, sem dar um descanso a ela, sem dar um pousio para ela. Claro que hoje com a agricultura moderna, você recompõe os nutrientes do solo ou a vegetação, às vezes através de técnicas, né, de uso de tecnologias avançadas, né? Não se deixa isso recuperando só pela natureza, naturalmente não, vamos dizer assim. O terceiro conceito, esse eu vou definir realmente, né, pessoal, porque vai ser interessante para a gente guardar aqui as informações para uma avaliação posterior. Transumância.
vocês viram aí, né, pessoal? Transumância, essa migração em determinado período por causa de determinadas condições climáticas. Quando nós éramos nômades, né, vamos dizer assim, a humanidade praticava o nomadismo, nós mudávamos definitivamente. Agora não, gente, com a transumância você muda, digamos que leva o gado lá para Goiás, num determinado período de seca aqui no Ceará. Mas quando passa o período de seca aqui no Ceará, você volta, então não é a mesma coisa que nomadismo, claro, né, pessoal? É diferente. Próximo conceito também que é interessante, pessoal, esses processos todos, eles transformaram as antigas paisagens naturais em paisagens rurais. Bem, pessoal, claro, já que o homem vai dominando essas técnicas, vai dominando a agricultura e pecuária, com certeza o espaço geográfico vai sendo alterado. É isso que a gente deve observar em geografia. Passa-se o tempo, mais ainda, chegamos agora ao período da Revolução Industrial. Agora as cidades, todas com fábricas e indústrias, todas que eu digo do mundo, do velho mundo, né? Do continente europeu, por exemplo, ali na Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial. As cidades passaram a depender mais do campo. Por quê? Porque elas precisavam de matéria-prima para as suas indústrias, para as suas fábricas. Por exemplo, a indústria de tecidos, ela dependia da lã que vinha do campo, que inclusive esse campo foi todo reordenado às relações de trabalho para dar espaço para a criação de ovelha, para produção de matéria-prima de lã para essas fábricas de tecido na Inglaterra, na França e posteriormente, bem à frente, Estados Unidos. Passou-se a produzir alimentos para a crescente população urbana e a fornecer matérias-primas. Aqui na página 64, fechando essa ideia, pessoal, o mundo passou então a viver uma divisão territorial do trabalho. Haveria então as cidades especializadas em serviços industriais, em serviços especializados, mão de obra mais qualificada e específica, não mais aquela pessoa que sabe fazer tudo, mas aquele que sabe fazer uma coisinha específica, né? Uma mão de obra especializada. E o campo passou a se especializar na produção mesmo de matéria-prima. E isso se estendeu nas relações entre os países, porque houve país que se especializou em serviços altamente com um volume de tecnologia agregado muito grande, enquanto outros países ficaram só na produção mesmo de matéria-prima. E isso aí é chamado de, vamos lá, DTT, Divisão Territorial do Trabalho. Esse DTT ele ocorre a nível de país, a nível entre países, dentro de um mesmo país, também aqui no Brasil, por exemplo, Nordeste e região Sudeste. Compara-se o estado de São Paulo e o estado do Ceará, né? Qual deles se especializou mais em serviços com maior nível de tecnologia agregado, né? Então tem uma divisão territorial aí de trabalho, né? Dessa ilustração, pessoal, nós podemos então observar, essa ilustração inclusive está no livro didático de vocês, tá bom? Página 63, tá bom? A partir dessa ilustração, nós podemos observar a dependência entre cidade e campo. Podemos observar desde da atividade industrial, passando pelos serviços e serviços de saúde, inclusive. A atividade industrial, ela depende da provisão de matéria-prima, aqui tem dizendo alimentos a granel, esses alimentos é que vão ser processados aqui na atividade industrial. Para os serviços, a matéria-prima também é necessária. Uma coisa tá ligada, aqui tudo está interligado, né, pessoal? Mas, por exemplo, para fabricação desses materiais de serviços, vão ser necessários também matéria-prima, que tem que ser industrializado. Por isso que eu digo que tudo está interligado, né? Para toda essa atividade, aqui ele aponta, assim, dando a ideia só para a área de saúde, né? Mas para toda essa atividade, tanto industrial quanto de realização de serviços e de saúde, vai ser necessário energia elétrica. E não só elétrica, mas como outros tipos de energia. Aqui especificou só a elétrica, mas outros tipos também serão necessárias, que são extraídos no meio
rural, geralmente, né, em áreas não urbanas, e que é necessário fazer essa interligação entre campo e cidade. E não há mais essa separação no sentido de um não depender do outro, como que se houvesse um isolamento dos espaços. Não, a interligação entre ambos está muito grande, é um emaranhado, quase que uma teia. Seguindo aqui, pessoal, agropecuária comercial moderna. Vamos ao conceito, pessoal. Que é a atividade que faz uso intensivo de recursos tecnológicos. O que é isso, pessoal? Não tem muito o que explicar, né, pessoal? É o uso de muita tecnologia. Inclusive, o próximo conceito também se refere a mais ou menos a mesma definição. Vamos ao próximo, pessoal. Pronto, nós temos essas duas diferenciações, pessoal. Atividade agrícola intensiva e extensiva e também a agropecuária comercial moderna. Vamos lá, mas voltando à atividade agrícola intensiva, que faz uso de recursos modernos ou tecnologia avançada, pessoal. Por que se chama intensiva? Eu não sei se ajuda na compreensão de vocês, pessoal, mas, por exemplo, ela vai usar intensivamente geralmente o mesmo território, o mesmo espaço, não vai precisar estar usando esse negócio de pousio que a gente viu no início da aula, de usar uma área, depois usar outra área. Não, ele usa intensivamente a mesma área e geralmente com o uso de pouca mão de obra, né? É um lado negativo, assim, para os trabalhadores, né? Mas para o país, para o desenvolvimento e tal, vai gerar muita riqueza e etc. para alguma pequena parcela da população, né? Mas ele vai usar intensivamente aquele território e geralmente ele não precisa estar fazendo pousio e tal, indo para outra área, deixando... Não, ele recupera a área, ele faz a aração do solo, ele faz a recuperação de determinado nutriente que o solo vai precisar e tal. Ele faz o uso da mesma área intensivamente. Já a atividade agrícola extensiva já vai ser uma área maior. Ele já vai usar a agricultura tradicional, né, técnicas antigas, ferramentas ou tecnologias mais antigas, a enxada, a foice, né? Ele não tem tecnologia para estar recuperando aquele solo, então ele tem que deixar realmente pousio, ir para outra área, deixar ali um tempo para se recuperar. Então é uma agricultura mais tradicional. Aí esse termo extensivo eu levo para o lado que é uma área mais extensa, né? Ele usa essa área esse ano, depois aquela área, então ele vai usar uma área maior do que a agricultura intensiva. É mais ou menos isso. Eu não sei se foi tão claro, mas é mais ou menos isso, tá bom? Então, gente, temos os prós e os contras, né? Eu já disse até alguns, por exemplo, essa agricultura que usa muito a tecnologia vai ter menos mão de obra trabalhando, né? Vai ser uma mão de obra qualificada, pessoas com alguma formação, engenheiro agrônomo, não sei o que e tal. Então é uma mão de obra qualificada, porém poucas pessoas trabalhando, né? A população economicamente ativa, engajada nessa atividade vai ser pouca, vai ser baixa. Então fica aí, né? Para o país vai ser muito bom, né? Já a aula de hoje, então, gente, foi isso, né? Tá bom? Nas próximas aulas a gente vai continuar com os tipos de agriculturas, tá bom? Mas por hoje é isso aí.